Eletroímã é um dispositivo que é formado por um núcleo de ferro envolto por uma solenoide, que é uma bobina, de forma que ele não é um ímã natural. E quando uma corrente elétrica passa pelas espiras da bobina, cria-se um campo magnético, o qual faz com que os ímãs elementares do núcleo de ferro se orientem, ficando assim imantado, e consequentemente, com a propriedade de atrair outros materiais ferromagnéticos, e tais propriedades permitem que o eletroímã possa ser ligado e desligado. Quando uma tensão é aplicada ao fio, nesse será gerada uma corrente elétrica, que por sua vez induzirá o surgimento de um campo magnético no eletroímã em questão. A intensidade desse campo dependerá do número de voltas do fio e da intensidade da corrente elétrica sobre o fio, pois cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Sendo assim, ao induzirmos a corrente a um fio, ela gera um campo no sentido de circulação da corrente, e assim as bobinas irão aumentar a intensidade do campo, mas também irá fazer com que a direção do campo tenha um sentido apenas, possibilitando assim o funcionamento do motor. Uma grande vantagem do eletroímã, em comparação com o ímã permanente, é a capacidade de controlar a intensidade do campo gerado através da corrente que está sendo passada. Contudo, uma grande desvantagem é a necessidade de estar passando uma corrente para que o material se torne um ímã. E pelo fato do eletroímã ter um núcleo, que é uma barra de ferro, no interior da bobina gera um campo magnético muito intenso, e devido a essa propriedade, os eletroímãs têm muitas aplicações. Dentre elas podemos destacar nos motores, nas campainhas, nos telefones, na indústria de construção naval e no guindaste eletromagnético. Só que para a realização desse experimento, utilizamos a aplicação em motores. Contudo, o motor criado para o experimento tem uma função mais ilustrativa, e não necessariamente movimenta algum componente ou algo do tipo, mas ele permite uma visualização melhor do conceito do eletromagnetismo. E durante a montagem foi utilizado fio de cobre rígido para a construção da estrutura e do eixo do virabrequim, uma ventoinha de computador para representar o volante do motor, um cabo de vassoura como suporte das bobinas que foram feitas de fio 23 de cobre, cada uma com 550 voltas, e para as ligações elétricas foram utilizados fios de cobre e também foram utilizados fios de cobre rígido na construção das duas bielas desse motor. Presilha para amarrar as bobinas nos cabos de vassoura, um módulo de relé de 2 canais, um Arduino, pedaços de chapa refletiva de alumínio como suporte do Arduino e do módulo de relé, frascos de shampoo recortados para fazer isolamento dos componentes eletrônicos das chapas de alumínio, a fim de evitar curto. Os pistões foram feitos com um ferro não magnético, e para suavizar o movimento do motor, diminuir ruídos e aumentar sua eficiência, foi utilizado um pouco de vaselina em todas as juntas do motor e nos pistões. Como foi dito anteriormente, o motor utiliza de um Arduino e um módulo de relé de 2 canais para acionamento dos eletroímãs, mas como foi mostrado no início do vídeo, esse motor utilizava de um meio mais simples de acionamento, com uma lâmina de serra de alumínio e apenas um eletroímã. Era funcional, mas apresentava falhas quanto ao seu acionamento, devido a uma oxidação do alumínio com virabrequim de cobre, dificultando o contato, sendo necessário soldar uma malha de fios de cobre e um ajuste manual da chapa de alumínio para garantir mais contato e sem prejudicar o movimento do sistema, que apresentamos uma falha com esse primeiro sistema de acionamento, que foi a inutilização de um dos eletroímãs. Logo, optamos por fazer mudanças no projeto, buscando uma calibração mais precisa quanto ao funcionamento do motor, um acionamento mais rápido, aumentar sua velocidade com uma maior quantidade de eletroímãs e manter o sistema bem compacto. Na imagem a seguir, nós temos o código utilizado para acionamento dos 2 eletroímãs, quanto o esquema elétrico para o funcionamento desse motor, no qual temos um Arduino, um módulo de relé, as 2 bobinas e a fonte, que foi uma bateria de 60 amperes de um carro. Basicamente, o código: definimos as portas 7 e 8 como os pinos 1 e 2 do módulo de relé, e foram definidas como portas de saída. E foi feito um looping para que quando o relé 1 esteja ligado, o relé 2 esteja desligado, e assim por diante. E temos um delay de 80 milissegundos. Esse valor pode chegar a variar para mais ou para menos, dependendo da montagem do motor. Analisando o esquema elétrico, podemos observar que os fios laranja e verde claro, eles entram nas entradas 1 e 2 do módulo de relé, e os fios preto e vermelho correspondem ao negativo e positivo, que irão alimentar esse módulo. Analisando o outro lado do esquema elétrico, podemos observar que o fio negativo da bateria ele vai ligar diretamente no eletroímã, e o fio vermelho ele já vai ligar direto no módulo de relé. Quando acionado o relé, o positivo vai sair do módulo de relé e vai sair pelo fio amarelo ou pelo fio verde escuro, dependendo de qual dos relés que for acionado. Assim o circuito é fechado e o eletroímã é acionado.